Fazendo hoje um vídeo um pouco mais diferente, pegando o solzinho de primavera aqui. Vai ter um pouco de barulho de carro porque eu tô no meu jardim, mas vamos falar de LGPD. Não tem mais para onde correr. A LGPD, que foi muito criticada e também esbugalhada até ser aceita, entrou em vigor. O que significa que as empresas e prestadores de serviço não podem mais vacilar quando o assunto é dados pessoais. A Lei Brasileira de Proteção aos Dados, a LGPD, é uma lei sobre a confidencialidade dos dados que rege o tratamento dos dados pessoais por empresas e organismos que atuam no Brasil ou que proponham serviços a usuários brasileiros, sendo tanto de natureza jurídica ou pessoa física. Com vários objetivos descritos, a LGPD entrou em vigor em 16 de agosto de 2020 e pode drasticamente modificar estruturas e serviços com poucos parágrafos, o que abre uma excelente oportunidade para você que está à procura daquela chance de ouro ali de começar o seu negócio. Os principais objetivos da LGPD são regulamentar e fiscalizar a forma como as empresas e organizações podem coletar e utilizar e tratar os dados pessoais, complementar leis federais de proteção à vida privada, poder multar as empresas e organizações que não estão de acordo com a LGPD, da criação de um órgão específico para fiscalização, também é um objetivo. E, enfim, regulamentar a transferência de dados privados que são coletados no Brasil. Quando se fala de transferência, pode ser tanto regionais como transferências internacionais que envolvam dados privados. As oportunidades são muitas e podem ser facilmente encontradas em poucos minutos na internet. No entanto, é raro de achar a indicação da simples tarefa de documentação e planificação das infraestruturas e dependências que são utilizadas em sistemas ou aplicações. De anonimação dos dados e uso de certificações até criptografia e estocagem dos dados em servidores regionais é a coisa mais óbvia de se pensar desde o princípio da proposição da LGPD. No entanto, muitas vezes esquecemos de passar o pente fino nas dependências que apoiam grande parte do software de tratamento e armazenamento dos dados. Então, o serviço de documentação e acompanhamento das versões e códigos das dependências pode ser uma boa oportunidade para você que está aí caçando alguma oportunidade de ouro, assim como a verificação de contratos de serviços de ferramentas terceiras também. Uma outra oportunidade mora no universo da criptografia, banco de dados e performance. Alguns países já não aceitam mais que dados sensíveis sejam armazenados sem serem criptografados, o que significa que nenhum ser humano deve ser capaz de ler as informações de um dado banco de dados, não importando o seu grau de hierarquia ali ou autorização dentro de uma empresa ou uma organização. Isso é possível graças às várias tecnologias de criptografias, como por exemplo sistemas de pares de chaves ou certificações, onde pouquíssimas pessoas têm acesso aos segredos. Essas pessoas normalmente são os responsáveis pelo desenvolvimento, gerentes e diretores ali do departamento de tecnologia. Somente essas pessoas que têm acesso a esse segredo. Sim, os desenvolvedores precisam aprender a programar com os dados falsos e baseados em requisitos. Aqui a gente não brinca com dados pessoais. Assim, uma vez aprovadas as implementações, o código é combinado com as tecnologias de criptografia e tudo isso junto deve garantir a confidencialidade dos dados pessoais. Ou seja, nem os desenvolvedores têm acesso aos dados, nem dentro do código e nem na base de dados. E para garantir uma verdadeira confidencialidade, o processo de desenvolvimento do sistema deve ser muitas vezes reformulado e repensado várias e várias vezes, o que pode se tornar uma grande dor de cabeça quando você tem uma grande equipe de desenvolvimento, pois esse processo precisa ser sempre melhorado para garantir um desenvolvimento ágil, sem prejudicar a qualidade do sistema e seu tempo de resposta. Ou seja, tudo tem que continuar sendo o mais rápido possível. Não pode piorar, tem que ser sempre melhor e o mais rápido possível. Mesmo que haja uma camada de segurança que embaralhe toda essa informação no meio do caminho. As oportunidades nesse meio são infinitas, desde o desenvolvimento contínuo, testes, até a segurança do sistema, gerenciamento dos segredos e infinitos contratos de confidencialidade
que devem ser atualizados regularmente. O que, claro, depende do tipo da empresa, do sistema ali, o grau de acessibilidade dos dados que está correndo dentro dos seus códigos de uma empresa. No entanto, não parece muito que o governo do Brasil se importa lá com a nossa privacidade. Foi uma resenha enorme até essa lei ser aprovada e por ela estar lá já é um sucesso realmente. A LGPD parece uma peneira de tanta brecha. Especialistas criticam e denunciam o descaso e a falta do domínio tecnológico que existe nessa área no Brasil. Com multas leves de apenas 2% do lucro bruto, com uma limitação de 50 milhões de reais, o mercado de captura e tratamento de dados privados dá risada, porque isso não é nada. No mercado negro, alguns dados pessoais podem realmente quebrar a banca, onde a linha é contabilizada em dólares. Por exemplo, dados sobre passaporte e CNH podem custar entre 10 dólares e 35 dólares a linha. Dados bancários entre 200 e 500 dólares a linha. Uma base de dados de um concorrente não tem preço. Claro que tudo depende da demanda e oferta, mas muitos não brincam quando o assunto é dinheiro, é money. Assim, uma linha de dados contendo nome, CPF e data de nascimento pode facilmente custar $1. Agora imagine quanto custaria a base de dados da sua cidade. Recife, por exemplo, tem mais de 1,5 milhões de habitantes. Então, por baixo seria 1,5 milhões de doletas, sem demanda nenhuma. Ali simplesmente só para o cara deixar na sua base de dados. Por baixo, me diz aí quanto custaria a base de dados da sua cidade. Deixa nos comentários. Aí a pergunta que se põe agora, nesse momento. E como podemos obter e coletar tais dados? Eu tenho algumas ideias, mas a mais nova vem lá da Índia, onde 1 milhão de dados de cartões de crédito e débitos foram postos à venda por um valor estimado de 130 milhões de dólares. Especialistas não têm nem ideia como esses dados pessoais foram obtidos, mas a forma mais comum usada lá é via um dispositivo que lê as informações de cartões sem contato. Eu fico mais surpreso que os indianos tenham cartão de crédito sem contato. Ou seja, roubar dinheiro diretamente não é mais a moda por aí. A coleta de dados gera por si só uma grana pesada com menos riscos. Então é bom ter atenção redobrada. Então por isso que a gente acaba dependendo das leis governamentais. Enquanto a LGPD cria muitas oportunidades de trabalho e serviços no Brasil, outros países criticam esta lei por considerá-la vaga e com punições leves demais. Na verdade, o Brasil aparentemente não demonstra se importar muito com a LGPD. Bom, como todo o resto, pois se o governo do Brasil está nem aí com a vida das pessoas durante uma pandemia, imagine com seus dados. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, clique no sininho para ver os novos vídeos, comente, deixe a sua opinião, é muito mais importante que qualquer outra coisa. Um forte abraço e boa semana. Tchau!